Uma boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos com vocês aqui na noite de hoje. É comum muitas pessoas fazerem referências negativas ao pensamento científico, porque existe uma oposição que já é tradicional entre religião e ciência, como se elas fossem totalmente antagônicas. Se você é religioso, não pode ser cientista. Se você é cientista, não pode ser religioso. A proposta espírita é justamente alterar isso. Em princípio, o espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Então ela se baseia nos 3 aspectos. É importante. Então, quando a gente fala de convencer alguém, ou a convicção, a base da convicção é quando a razão aceita determinado fato. E é diferente de converter. A conversão é diferente da convicção. A convicção é um processo racional. A sua razão, o seu pensamento, aceita argumentos que definem alguma coisa. Conversão é um processo diferente. Converter é um processo de natureza emocional. É verter sentimentos a alguma coisa. Nós podemos ser convencidos de algo, mas tornar isso uma conversão é um processo de natureza diferente. Um é racional, o outro é psicológico. Um requer argumentação de natureza racional, o outro requer a ação emocional. E somente as 2 coisas nos permitem superar as nossas limitações. Porque sem convicção, nós não produzimos. E aqueles que produzem sem convicção são facilmente modificados do seu caminho, alterados no seu trabalho, são manipulados com muita facilidade por pessoas mais racionais. Então, o que o Espiritismo prega é que nós devemos perceber pela razão para transmutar o coração. É a chamada fé raciocinada. É o processo em que a razão dá suporte à movimentação emocional. Porque senão, nós ficamos na superficialidade das coisas. Muitos dizem, eu acredito na reencarnação, mas vive como se não acreditasse. Muitos afirmam crer na imortalidade da alma, mas se comportam como pessoas que não acreditam. Nós afirmamos ser espíritas e temos comportamentos que vão de encontro à tese reencarnacionista. Diante disso, o que acontece é que nós estamos reproduzindo estruturas superficiais que não criam raízes em nosso comportamento. Como é possível que alguém realmente espírita ainda permaneça atacando violentamente alguém que pensa de maneira diferente de você? Como é possível que alguém que afirma ser espírita possa se utilizar de meios escusos para obter vantagens? Como é possível que alguém que se diz espírita se utiliza do aborto para se proteger das consequências de seus atos menos dignos? Como é possível que alguém que se diz espírita ainda use da maledicência como arma para denegrir a moral de alguém que tem um posicionamento político, econômico, administrativo diferente do seu? Vamos pensar a respeito do que as pessoas realmente são, avaliando não o que elas dizem, mas aquilo que elas realmente fazem. Nem todos que disserem Senhor, Senhor, adentrarão o reino dos céus, e sim aqueles que trouxerem informação no seu coração. Então nós vamos fazer um estudo. A gente não é muito fazer palestra, a gente faz mais estudo.
É a nossa forma de desenvolver. Então, nós vamos falar a respeito hoje do passe magnético. O que é o passe magnético? Alguns afirmam que é um ritual espírita. É um ritual espírita? Todo espírita tem que tomar passe? Se você não tomar passe, você deixa de ser espírita? É uma obrigação do espírita? O que é o passe magnético, então? Como eu faço estudo, eu pergunto mesmo para o povo, sabe? Porque eu dava aula de noite, depois do trabalho. Se eu não perguntasse, o povo dormia. Então a gente pergunta também, né? Afinal, o dia foi longo. Então, o que é passe magnético? Existe mesmo? É real? É um ritual espírita? Ritual, na verdade, é uma repetição de uma atitude qualquer motivada pela fé de alguém. Você crê que se você fizer certos gestos cabalísticos, você irá adquirir a salvação ou adquirir alguma vantagem de natureza espiritual. É isso que é o passe magnético? É um tipo de mandinga que a gente faz para libertar o povo do sofrimento? É um gesto ritual? É engraçado que alguns dizem assim, você tem que dar o passe rotatório da direita para a esquerda. Se não fizer isso, o fluido reverte. E aí começa uma série de digressões muito estranhas. E a gente pergunta, de onde saiu isso? Foi uma revelação espiritual. Baseado em que você afirma isso? Está escrito onde? De onde saiu? Não, mas sempre se fez assim. Então, quando você for tomar o passe, você tem que ter uma postura, fechar os olhos de determinada maneira, você tem que ter 30 centímetros de distância. E aí a gente começa a criar o quê? Processos supersticiosos. Na verdade, é um folclore. Porque de onde você tirou isso? Você tem que botar a mão assim, aí girar 180... E o pior é que não pode esquecer de dar aquelas... Né? E alguns dizem, não esqueça de pôr a mão para cima antes, porque para os fluidos descerem. Aí eles descem, porque se você não botar a mão para cima, não recebe do alto, aí não pode dar. Outra coisa, se você está gripado, não pode dar passe. Por quê? Porque a gripe afeta o fluido. Não, é para evitar o contágio. Você está gripado, espirra na pessoa que você está dando passe, é uma coisa problemática. Quem tem câncer não pode dar passe. Por quê? Porque ele tem um refluxo de fluido e aquilo o prejudica. É meio cômico, mas tudo isso está escrito, né, em jornais espíritas por aí. Então, um amigo meu, ele manda para mim esse monte de coisas que, olha, saiu em tal lugar. Ele sabe que eu gosto dessas coisas, então ele manda para mim algumas explicações. Inclusive, tem um que diz que você não deve dar passe em animal. Porque se você der o passe ao animal, o animal morre. Por quê? Porque o fluido humano é incompatível com o fluido animal. E se você fizer isso, vai dar um revertério. Aí, isso é que é interessante. Você já ouviu essa palavra revertério? Procuraram um dicionário? Vocês sabiam que é gíria? Dá um revertério e o animal morre. E ele afirma categoricamente que ele morre. Eu gostaria de perguntar, quantos cachorros ele matou para escrever isso? Porque se você parar para pensar, se ele matou um cachorro só, pode ter sido acidente. Mas não, o cachorro estava lá a morrer, foi coincidência, o cachorro morreu na hora. Pode não ter sido passe. Então, para ele afirmar que passe mata cachorro, ele tinha que ter matado pelo menos 5 cachorros. Mas se ele matar 5 cachorros com o passe, nem isso você pode afirmar que o passe mata cachorro. Pode ser só ele o matador de cachorro. Ele tem um passe especial que mata cachorro. Então, para ele afirmar que o passe mata cachorro, ele teria que arrumar 5 pessoas que cada um matasse 5 cachorros. Aí já são 25 cachorros mortos. Mas, se pelo menos uma pessoa der o passe no cachorro e ele não morrer, nós invalidamos essa teoria.
Pode ser que seja na região onde ele mora, que tem alguma coisa na atmosfera que mata os cachorros. Então ele já teria que arrumar 25 cachorros mortos em pelo menos 5 regiões diferentes. Olha quanto cachorro tem que morrer para você afirmar uma coisa dessas. Mas as pessoas afirmam. Não só as pessoas afirmam, como tem pessoas que compram. E ensinam para outras pessoas, e a ideia começa a se disseminar, e de repente, no centro espírita, se ensina: não dê passo no cachorro que o bichinho morre. E aí, um ateu pergunta isso: quantos cachorros vocês matam para dizer isso? E você fica sem ação. Não, está escrito. Onde? Baseado em quê? Em que circunstâncias? E aí você fica com uma situação muito complicada. Espiritismo é coisa de gente ignorante. É coisa de gente sem noção, que fala coisas como essa. E você diz o quê? Nada. Tem que concordar. Porque você está veiculando essa informação baseada em quê? Eu ouvi falar que meu primo disse que o Chico Xavier um dia falou para alguém que era assim. E a partir daí você dissemina a informação. Por que isso é verdade? Todo mundo sabe. Todo mundo quem? As pessoas. Que pessoas? Um outro. Quem? E você não sabe afirmar de onde saiu a informação. Alguém aqui alguma vez já deu um passe no cachorro e ele não morreu? Levante o braço, por favor. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que não matam cachorros. Ok? Então, nem todos os passes são mortais para os animais. Diante disso, outras coisas que surgem por aí. Vêm de onde? O passe é um ritual espírita? Não. É um tipo de prática espírita? Não. O que é então o tal passe magnético? Então a gente vai fazer um estudo aqui, vamos apresentar um estudo científico que fala sobre o passe. Mas, quando a gente fala estudo científico, diz o seguinte: não precisam acreditar em mim. Vocês podem fazer a experiência no final e testar se é ou não é verdade. O mais interessante é que eu sugiro que vocês façam a experiência, que façam com seus filhos, que demonstrem que o passe magnético é algo eficaz. A primeira vez que eu ouvia falar sobre essa pesquisa, eu fiz a experiência. Fiz a experiência, eu não sei, incontáveis vezes. Então, na primeira vez, eu fiz 5 vezes. Em todas as 5 vezes, o resultado foi positivo. Aí eu fiz para mostrar para outros jovens e crianças e repeti inúmeras vezes. Nenhuma vez que eu fiz a experiência, ela deixou de funcionar. E qualquer um que faça as experiências dentro da metodologia que nós apresentamos, irá funcionar. Para demonstrar que passe magnético não é um ritual, não é superstição, não é prática espírita, não é mandinga, não é nenhuma coisa mística, mágica, feiticeira para obter resultados. É apenas o reconhecimento de que existem determinadas situações que podem ser utilizadas em benefício do homem. Então, muito bem, vamos começar. O que é o tal passe magnético? Esse estudo que está disponível, ele foi realizado inicialmente por uma universidade americana. Foi repetida pela Universidade do Canadá e foi repetida pela Universidade em Lisboa. E como foi em Lisboa, eles falam português, vocês têm acesso à pesquisa em português. E graças à internet, que é um mundo maravilhoso, vocês podem pesquisar e obter resultados. Um físico estava assistindo um programa de televisão daquele tipo Oprah. Não era Oprah, era um desses, de entrevistas. E estava lá um guru que estava famoso entre artistas, porque ele impunha as mãos e curava. Ele curava pela imposição de mãos. Já ouviram falar sobre isso? Já. Quando? Na Bíblia, né? Lembra na Bíblia? Quem é que fazia isso? Jesus Cristo impunha as mãos e curava. Então, só Jesus? Não. Buda fazia isso. E outros avatares faziam isso também. Então, é uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo. Em vários textos falam a respeito da cura através da imposição de mãos.
Então Jesus fazia isso. Então no cristianismo primitivo se fazia isso. E no espiritismo também se faz isso. Os espíritos explicam falando a respeito de quê? De energias, de que você é portador e que é capaz de transferir a outras pessoas e elas têm determinadas propriedades curativas. Na prática, isso acontece? Sim, nós temos inúmeros resultados. Mas esse pesquisador estava assistindo televisão, estava se divertindo em casa. Então, ele estava assistindo e tinha esse guru que curava impondo as mãos e estava fazendo um sucesso enorme entre os artistas. E a mulher dele estava fascinada pelo guru. Aí ele virou para ela e disse, isso é besteira. E ela disse, não é, tem um monte de artistas que estão participando, tem demonstração, no show apareceu. E ele começaram a discutir que isso é bobagem. Não existe esse negócio de cura pelas mãos. Isso é um fenômeno psicológico. O nome disso é a mesma coisa. Aí começou a discutir com ela que era efeito placebo. Que é, na verdade, a pessoa se convencia de que seria curada e esse efeito psicológico fazia cura. Era um processo, na verdade, de natureza sugestional. Hipnose, sugestão, autossugestão. Você ficava sugestionado e se curava. Não tinha nada a ver com cura mágica, mística, etc. E que a autossugestão era uma coisa reconhecida pela ciência. Você pega uma água, diz que tem remédio, dá para a pessoa e ela melhora. Por que ela melhorou? É a água que é mágica? Não. Como a pessoa crê que ali tem remédio, o seu psiquismo faz o efeito. E isso é o que acontecia. Ela disse, não, o homem é poderoso. O homem não cura só, ele faz um monte de outras coisas. Aí disse, não existe isso. E começou uma discussão muito séria. Aí ela virou para ele, você não é cientista? Por que você não vai e prova que é mentira? Você vai ficar mais famoso do que ele. E parou para pensar e disse, vou fazer isso mesmo. Ele foi para a universidade, era um físico e resolveu provar que essa coisa de cura por imposição de mãos é mentira. Como é que ele poderia fazer isso? Ele ficou pensando. É simples. O ser humano é altamente sugestionável. A sua imaginação tem um efeito bastante poderoso. É muito simples eu provar isso. Então ele fez a seguinte experiência. Ele adquiriu 6 cobaias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 cobaias foram submetidas a um procedimento cirúrgico. E ele retirou um retângulo de 6 centímetros de tecido cutâneo e subcutâneo no dorso das cobaias. O que são cobaias? São aqueles porquinhos da Índia, tá? Pronto, tá aqui, 6 cobaias. Foram cobaias idênticas. O que são cobaias idênticas? Gêmeas, a mesma linhagem genética. Submeteu-as a um procedimento cirúrgico e elas tiveram no dorso a retirada de tecido cutâneo e subcutâneo, criando uma ferida que era um retângulo perfeito com 6 centímetros. A primeira cobaia não recebeu nenhum tratamento. A segunda cobaia recebeu a aplicação de antissépticos. O que é um antisséptico? Antisséptico é uma substância que impede a proliferação de micro-organismos, certo? Então, o antisséptico, você bota, a criança ralou o joelho. Você bota o antisséptico para quê? Para não ter infecção. Antissépticos e anti-inflamatório. O que é o anti-inflamatório? Evita o quê? A formação daquele líquido inflamatório, inchaço e uma série de coisas que prejudicam o processo da evolução da ferida. Que é o tratamento padrão para quê? Feridas cutâneas e subcutâneas. O tratamento padrão é higiene com antissépticos e anti-inflamatórios. Ok? Se houver infecção, antibiótico. Mas como ele estava isolado no ambiente, antissépticos e anti-inflamatórios. Bom, a terceira cobaia recebeu a aplicação de bioenergia direta. O que é isso? O que é tal bioenergia direta? É a tal coisa que dizem que você tem quando impões as mãos. Mas de onde vem isso exatamente? Todas as coisas que estão aqui são formadas de
átomos. São partículas. Essas partículas são formadas por outras partículas. Prótons, elétrons e nêutrons. E a movimentação dessas partículas gera uma coisa chamada campo eletromagnético. Então, todas as coisas que existem possuem campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, dependendo da estrutura física dessas substâncias, tem propriedades especiais. Como, por exemplo, tem estruturas que não passam calor, por exemplo. Lembra quando você vai pegar a assadeira e você usa aquela luva isolante? Madeira, você bota aquele descanso embaixo da panela. Então, cada substância, dependendo da sua estrutura, tem propriedades especiais. Algumas conduzem calor, outras conduzem eletricidade, outras brilham, outras não. Então, todas essas propriedades dependem do quê? Da estrutura física dessas substâncias. Então, o campo eletromagnético é o principal agente determinante dessas propriedades. Então, os metais geram um campo eletromagnético que conduz eletricidade. Outros, não. Então, todas as coisas têm campo eletromagnético. Se todas as coisas que existem têm campo eletromagnético, nós temos campo eletromagnético? Temos. Então, os seres vivos também têm campo eletromagnético? Tem. Porém, eles verificaram uma coisa. Os inertes, por exemplo, os objetos inanimados, os que não são seres vivos, têm campo eletromagnético. Mas, ao avaliarem, eles verificaram que os seres vivos têm campos eletromagnéticos com propriedades particulares, exclusivas dos seres vivos. O que os seres vivos têm na sua composição, por exemplo? Nós temos dentro do nosso corpo algumas substâncias que tem na madeira, algumas que tem no metal, algumas que estão na água. Nós não temos no nosso corpo água, carbono, ferro, magnésio, enxofre, um monte de substâncias. Porém, mesmo tendo tudo isso dentro de nós, o nosso campo eletromagnético, porque somos seres vivos, tem propriedades especiais. Mas só seres humanos? Não. Todos os seres vivos têm essas propriedades especiais. Quais são elas? Se nós analisarmos o campo eletromagnético desta mesa, nós vamos ver que ele é estável. Ele permanece constante. Ele não muda. E assim, todas as substâncias inertes, com exceção dos metais, que captam calor e outras energias, são inertes. Ou seja, não se modificam, a não ser que você interfira com eles. Os seres vivos não. O campo eletromagnético dos seres vivos muda de acordo com as suas atividades. Bactérias. Bactérias têm o campo eletromagnético que pode ser medido. Quando elas entram em fase de reprodução, o campo eletromagnético aumenta. Quando elas entram em contato com outras bactérias, o campo eletromagnético aumenta. Quando elas estão próximas da morte, o campo eletromagnético diminui. Quando elas têm algum tipo de interferência genética, o campo diminui. Ou seja, o campo eletromagnético dos seres vivos é variável. Por que ele é variável? Se a origem é a mesma dos objetos inertes, a interação que os seres vivos têm, de alguma maneira, provoca essas alterações. Por isso, eles deram um nome especial ao campo eletromagnético dos seres vivos. Então, em vez de chamar de campo eletromagnético, eles chamaram de campo biomagnético. Bio, de biológico, e magnético, de eletromagnético. Então, os seres vivos possuem o chamado campo biomagnético, que é capaz de se alterar de acordo com relações que os seres vivos estabelecem. Bom, nós somos seres vivos. Logo, nós temos um campo biomagnético. Porém, diferente das bactérias e de outros seres vivos, eles perceberam que os seres humanos apresentam uma outra variação no seu campo biomagnético, além dos sinais vitais normais. Por exemplo,
reprodução, aumento de temperatura, doença ou não. Eles descobriram que, de acordo com as nossas emoções, nós temos alteração no nosso campo biomagnético. Então, determinadas emoções fazem com que ele se expanda e outras emoções fazem com que ele se contraia. Então, nosso campo biomagnético não varia apenas com as nossas funções biológicas. Varia também de acordo com nossas emoções e nossos sentimentos. Tudo isso é uma avaliação de natureza física. Muito bem. Algumas pessoas acreditam que o campo biomagnético pode ser transferido para outra pessoa. Se essa pessoa tiver um déficit qualquer energético, o que propiciaria a existência de doenças, aquele que tem mais poderia transferir para aquele que tem menos, propiciando a melhoria da sua saúde. Teoricamente. Ok? Este físico acreditava que isso não existia. Que existia o campo biomagnético, era uma propriedade particular daquilo que compõe o seu corpo. Mas essa coisa de transferir energia era folclore, era fantasia. Que aquilo que aparentemente era uma cura, na verdade era um processo de natureza psicológica. Então, o que ele pegou? Ele pegou cobaias. Cobaias não pensam. Logo, não podem ser hipnotizadas. Não podem ser convencidas que vão melhorar e não acreditam em Deus. Diante disso, se eu aplicar a tal bioenergia nesses animais, nós podemos provar se o efeito é físico e real ou se é psicológico. Então, a psicologia vai funcionar onde? Nos seres humanos. Vai funcionar nas cobaias? Não. Então, a primeira cobaia não recebeu o tratamento. A segunda cobaia, antissépticos e anti-inflamatórios. A terceira cobaia recebeu a aplicação da bioenergia direta. O que é bioenergia direta? Imposição das mãos. Mas é muito comum a gente ouvir falar também da bioenergia indireta. O que é isso? Que nós podemos magnetizar objetos ou substâncias. E você, ao contato com as substâncias e objetos, você pode, então, transferir para você essa energia. Já ouviram falar disso? Sim ou não? Por exemplo, água. Mas pode ser Coca-Cola? Pode. Pode ser chá? Suco de laranja? Pode ser qualquer coisa? Pode ou não pode? É só água que pode? Está escrito em algum lugar que é só água? Não, pode ser qualquer coisa? Por que água? É mais barato, né? Você gastar alguma coisa? Se a gente fosse distribuir Coca-Cola fluidificada, ia ficar um problema, não ia? As crianças iam gostar muito mais. Mas água é barato, simples, e pelo que a gente entende, é uma das substâncias mais simples e que mais facilmente pode obter soluto mistura. Então, teoricamente, é o mais fácil para fazer isso. Substância simples, com fácil assimilação. A gente pode misturar açúcar, pode misturar sal, pode misturar qualquer coisa. Então, nós podemos magnetizar essa substância. E alguém tem alergia à água? Difícil, né? Tem gente que no diabético não pode tomar Coca-Cola, tem gente que não pode tomar café, tem gente que não pode tomar... Agora, água, todo mundo toma. Então, é muito mais fácil magnetizar o quê? Água. Mas se não quiser, pode ser café. Você magnetiza a água e você bebe a água e adquire o quê? A bioenergia. O nome disso é bioenergia indireta. Ok? Então, mas só pode ser água? Não. Eu posso magnetizar esse livro, por exemplo. Já ouviram falar da maldição da tumba de Tutankhamon? Já? Já ouviram? Então, eu posso magnetizar o livro e você, ao segurar o livro, sentir esse bem-estar. Eu posso amaldiçoar o livro e fazer uma praga para você. Posso? Vai pegar?
Depende. Mas vamos voltar para a água. Então existe a bioenergia direta e a bioenergia indireta. A terceira cobaia recebeu uma aplicação de bioenergia direta. Muito bem, mas ele escolheu um chamado magnetizador, um sensitivo, que era conhecido porque fazia isso. Então ele convidou um só, porque esse aí ele poderia medir. Então, esse sensitivo fez a aplicação de bioenergia direta na terceira cobaia. A quarta cobaia recebeu uma aplicação de bioenergia indireta. O que foi? Água magnetizada. Então, em vez de magnetizar direto a cobaia, ele magnetizou a água e administrou a água à cobaia. Por quê? Ele quer saber se o veículo alteraria. Direto tem um efeito, indireto tem. Então, ele queria saber a diferença. Então, a terceira bioenergia direta, a quarta bioenergia indireta. A quinta cobaia recebeu a aplicação de bioenergia direta e bioenergia indireta, que é o que normalmente se faz, não é? Você tanto dá o passo como para a pessoa beber a água. E a sexta cobaia recebeu antisséptico, anti-inflamatório, bioenergia direta e bioenergia indireta. Ok? E aí ele começou a medir a evolução da ferida. O que aconteceu com a primeira cobaia uma semana depois? A ferida infectou e aumentou. Ou seja, sem tratamento, como é uma ferida grande e profunda, ela piorou. O que aconteceu com a segunda cobaia uma semana depois? A ferida evoluiu 1 centímetro por semana. Ou seja, o processo de cicatrização começou e o fechamento se deu numa velocidade de 1 centímetro por semana, que é o que normalmente aconteceria. O que aconteceu com a terceira cobaia? Se bioenergia não existe, se é um efeito psicológico, se é efeito placebo ou autossugestão, o que vai acontecer com a terceira cobaia? Ela teria que ter o mesmo resultado de quem? Da primeira cobaia. Porque ela não tem nem antisséptico, nem inflamatório, ela está sem tratamento. Então, o que teria que acontecer com a terceira cobaia? A ferida iria piorar. A primeira não morreu, ela piorou, tá? Ela teria que piorar, certo? Não foi o que aconteceu. A ferida da terceira cobaia evoluiu de 2 a 3 centímetros por semana. O que aconteceu com a quarta cobaia? Evoluiu de 2 a 3 centímetros por semana. Então, é irrelevante a de aplicação direta ou indireta, pelo menos nessa experiência. O que aconteceu com a quarta cobaia? Desculpe, com a quinta cobaia. Houve uma evolução de 3 a 4 centímetros por semana. O que aconteceu com a sexta cobaia? Ela ficou curada em 1 semana. Não é possível, ele repetiu a experiência. Usou outros tipos de animais. E o resultado foi o mesmo. Bioenergia existe e tem ação física nos processos de regeneração dos tecidos. Mas não é possível. Então ele pediu a colaboração de uma pessoa que estudava, que era bioquímica e trabalhava em outro departamento. Ele era físico. E pediu a colaboração de um bioquímico, na verdade uma bioquímica, que estava trabalhando com
os agentes responsáveis pela regeneração dos tecidos. Na verdade, enzimas que eram os catalisadores dos processos regenerativos, cicatrização. Porque como é que funciona a cicatrização? Você tem um corte, libera algumas substâncias e começa a regeneração. Então, tem várias substâncias responsáveis. Por que essas substâncias não começam a funcionar de repente? Ela descobriu que existiam substâncias que, quando estavam presentes e havia lesão de tecidos, elas eram responsáveis pela ação de outras substâncias. Então, quando uma célula lesada entrava em contato com esses agentes, eles faziam com que todas as outras começassem a funcionar. Ou seja, eram catalisadores. Ou seja, sem eles não acontecia, apesar de todas as substâncias estarem presentes. Então, ela tinha isolado essas substâncias. Então, ele pediu a colaboração. E a colaboração foi a seguinte: ela ofereceu para ele tubos de ensaio contendo as substâncias responsáveis pelo processo de cicatrização. Tá? Quando você tem uma lesão, tá? Ela deu os tubinhos de ensaio com as substâncias dentro. E deu um outro tubinho de ensaio contendo os catalisadores. Ou seja, quando pingasse o catalisador, a reação química iria acontecer e dispararia o processo de cicatrização. Tudo bem aí? Não entendi o que você falou. Aí eu explico devagar. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então, aqui dentro tem tudo necessário para cicatrizar uma ferida. Tá? Para começar o processo, tem que pingar aqui um catalisador, uma substância que dispara isso. Tá? Então, ele colocaria aqui células lesadas e quando ele pingasse as substâncias, iria começar o negócio. Tudo bem? Ele pingou no primeiro tubo e mediu a velocidade que aconteceria o processo. Então, a gente tem um gráfico aqui. Quando, então, a substância estava aqui inerte. Quando ele pingou, começou a subir. Num determinado momento, parou de subir, ficou aqui até acabar e cair. Fez esse gráfico. É o gráfico normal do processo de cicatrização humana. No segundo tubo, ele fez uma aplicação de bioenergia direta. O que foi que ele fez? Deu passe. Onde? Num tubo de ensaio. Correto? Que é um tubo de ensaio? É um objeto inerte. Não é um ser vivo. Aqui era um ratinho, era um ser vivo. Você poderia dizer que havia alguma coisa. Mas aqui era um tubo de ensaio. Dentro havia substâncias químicas. Era um ser vivo? Não. Essas substâncias químicas dentro do ser vivo é que são responsáveis pela regeneração dos tecidos. Aplicou bioenergia direta e nessa aqui ele aplicou bioenergia indireta. Não é que ele pôs água, não. Ele usou outra coisa para magnetizar, tá? Para ver a diferença. E aí, o que ele fez? Pingou a coisa. E mediu o procedimento. O que foi que aconteceu? Isso. A diferença foi muito grande. Foi uma variação de quase 80% no rendimento. O que é que significa isso? Houve uma acentuação significativa e uma aceleração no processo de cicatrização. Ou seja, na presença de aplicação de bioenergia, a regeneração dos tecidos se faz de maneira mais rápida. Ele não observou mais nenhuma alteração. Ou seja, as substâncias
responsáveis pela recomposição de qualquer tipo de lesão orgânica, quando aplicamos a bioenergia, se aceleram. Ok? Então não é cura mágica, não é intervenção divina, não é nada sobrenatural. Você tem uma aceleração das respostas regenerativas dos tecidos. Não é o sistema imunológico que funciona mais depressa. É o processo de regeneração celular. E isso acontece em todas as células orgânicas que tiverem algum tipo de lesão. E se você não tiver lesão nenhuma, não acontece nada. Tudo bem até aí? Só que o que é isso aqui? Um tubo de ensaio. Um tubo de ensaio inerte, que foi convencido que devia se curar, que foi hipnotizado pelo curador, que sofreu um processo de auto-hipnose ou de autossugestão? Não. O que é que nós demonstramos aqui? O que foi? O que nós demonstramos na experiência, gente? Que o passe magnético é o quê? Um fato científico. Funciona. Bioenergia é algo real, que tem um efeito real de natureza física. Ou seja, só espírita pode aplicar passe? Qualquer pessoa pode? Até ateu? Toda pessoa que tiver o quê? Bioenergia. Todos têm? Todos têm bioenergia? Da onde vem a bioenergia? Vem do quê? Dos nossos átomos. Nós não somos formados de átomos? O átomo não gera energia? Então esse campo eletromagnético vem da composição das moléculas que compõem nosso corpo. Nós somos formados de moléculas? Então nós temos campo eletromagnético? Nós somos seres vivos? Então temos campos biomagnéticos? Nós podemos transmitir esse campo? Podemos. Esse campo tem propriedades regenerativas? Tem. Então, todo mundo tem bioenergia e qualquer pessoa pode aplicar. É um fenômeno de natureza espiritual, mística, religiosa ou qualquer coisa? Não. É um fenômeno de natureza física. Independe da religião, independe da raça, independe de qualquer coisa que vocês queiram. Basta ter átomos na sua composição que você terá um campo eletromagnético. Basta estar vivo que você terá um campo biomagnético. Basta querer e você aplica o campo biomagnético. Alguma dúvida até aqui? Bom, então o nosso amigo comprovou que o passe magnético, a gente chama, a bioenergia existe, é real e tem propriedades curativas. Alguém segura aqui e apaga aqui para mim? A parte de baixo, é isso. Ele fez a experiência e a experiência foi repetida em outras universidades. Bom, quem não conseguir achar, pergunta ali para o Wilson em Birigui, que não é tão distante, que ele obteve para mim a pesquisa na íntegra, em português, foi ele me oferecendo, então vocês peçam para ele ali. Então já tem uma testemunha de que existe a coisa. Mas ele então demonstrou a existência do campo biomagnético. Aí surgiu outra pergunta. Não foi ele, outra pessoa fez a experiência. Então, a gente consegue essas experiências, se você digitar comunicação não física entre mentes. Então, surge uma série de experiências, está entre elas. Um outro pesquisador, que tomou conhecimento disso e repetiu a experiência. Ah, pausa, eu não falei, né? Não acreditem em mim. Façam a experiência em casa. Como? Vocês adquiram 3 copinhos de café, daqueles de plástico. Coloquem um pouquinho de terra até a metade dentro de cada um, tá? A mesma terra, igualzinha. E coloquem uma sementinha de alpiste. Por que alpiste? Porque é um capinzinho que cresce bem retinho, né? Bote uma sementinha de alpiste em cada um. Arrume outro copinho
com uma medida constante. A primeira, botem os vasinhos no mesmo lugar onde tenha sol, tá? Que seja arejado. Não muito sol para não queimar os bichinhos, né? Não uma coisa razoável. E você pega uma medida de água. Na primeira sementinha, você bota todo dia a medida de água. Aí você vai no centro espírita, arruma uma garrafinha, tá? E manda fluidificar. E aí você pega a segunda plantinha e rega com água fluidificada. O que é água fluidificada? Bioenergia indireta. Tá? Porque água fluidificada é um nome terrível, tá? Tá errado, porque água fluidificada é água líquida. Então, o certo seria água magnetizada ou biomagnetizada. Então, isso é uma aplicação de bioenergia indireta. Então, na primeira, água da bica. Na segunda, água fluidificada. E na terceira, se vocês não quiserem tentar, arrumem alguém para dar um passe. Tá? Vocês podem usar um quarto vasinho para dar, além da água fluidificada, você dá o passe junto. Então, você pode testar os três. Um com bioenergia direta, o outro com bioenergia direta, outro indireta, e o terceiro com os dois. Bioenergia direta e bioenergia indireta. Você só vai ter um pequeno problema, tá? Dependendo de quem dá o passe, pode matar a planta, tá? Vocês sabem que isso existe. Então, arrume alguém que não mate planta. E vocês fazem um sem nada, um com bioenergia direta, um com bioindireta e um com os dois. Tá? De preferência, a mesma pessoa sempre. Tá? Se você não costuma matar planta, pode ser você mesmo. E aí, você vai toda semana no mesmo horário, com uma régua, que você pode comprar em qualquer papelaria, medir o crescimento da planta. Se a bioenergia realmente tem propriedades regenerativas, elas interferem também no quê? Na germinação. Isso? Que é um processo de multiplicação celular. Então, o que é que nós esperamos encontrar nessa experiência? Que as plantinhas que receberem aplicação de bioenergia terão um crescimento mais rápido do que aquelas que não tiverem a experiência. Então, vocês podem fazer em casa. E vocês podem comprovar se eu estou tendo um delírio psicológico aqui. Ou não. Eu sugiro que façam a experiência. Porque eu vejo muitas vezes, eu preciso de provas, mas não faz nenhum esforço para isso. Eu queria que Deus viesse particularmente diante de mim e na minha frente dissesse: meu filho, é assim. E eu pergunto: você merece? Você merece que Jesus apareça para você diretamente para lhe falar e lhe... Então, normalmente, requer um esforço da sua parte, que os espíritos sempre colaboram. E as provas vão para aqueles que desejam, para aqueles que realmente querem ter certeza. Que muita gente diz: eu queria uma prova, mas não quer não. Se alguém oferecer, ela corre. Se alguém disser: olha, tem um espírito materializado, um monte de gente se manda. E uns poucos... Quem tem uma câmera fotográfica? Esses são os que têm espírito científico. E os outros são aqueles que não querem ter certeza. Porque se tiverem certeza, vão ter que mudar o comportamento. E nem todos estão interessados nisso. Então, muitos, é mais confortável. Eu tenho dúvidas. Não tenho certeza. Porque para ter certeza é muito simples. Passe funciona ou não. Teste em casa. E com isso, muda a sua postura diante daqui. Mas vamos aqui à segunda experiência. Um segundo pesquisador. Diante disso aqui que demonstrou a existência da bioenergia, sim, em virtude dessa experiência, a bioenergia hoje é aceita tradicionalmente nos Estados Unidos. Inclusive, quando você entra no hospital, você pode solicitar a aplicação de bioenergia pagando o módico $60 por aplicação. Tá? Então, você pode ter a profissão até de magnetizador e ganhar o seu sustento fazendo esse trabalho. Tá? Então, lá, você é formalizado, porque existe respaldo científico para a aplicação de bioenergia. Tá bom? E aqui é grátis. É porque é grátis. Se a gente cobrar, o negócio fica com mais valor. Não.
Então, o segundo pesquisador diz assim: todo mundo pode fazer isso? Ou existem resultados diferentes para pessoas diferentes? O que vocês acham? O passe é igual para todo mundo? Tem diferença? O que causa a diferença? Porque para a ciência não basta dizer que tem diferença. Você tem que provar que tem diferença. E depois que você provar que tem diferença, tem que explicar por que tem diferença. Então, eles pegaram um determinado magnetizador, tá? Que era conhecido, e ele tinha um resultado significativo. Lembra dos ratinhos? 3 centímetros por semana. Ele, então, pegou um grupo de pessoas comuns para ver a variação. Tá? Todo mundo teria o mesmo resultado? Não. Todo mundo era capaz de ter resultados. Mas alguns iam de 2 até muitos centímetros. Por que havia essa variação? Era questão de saúde? Então, eles pegaram pessoas com doenças ou sem doenças. E houve algumas variações, não em todas as doenças. Por exemplo, o câncer não afeta o passe magnético, mas gripe afeta. Por quê? Então, ele supõe que como você tem uma invasão de micro-organismos, toda vez que você pega uma bactéria e ela está sendo atacada por outras bactérias, o seu campo eletromagnético se retrai. Então, se você está sendo invadido por micro-organismos, como o seu sistema imunológico está reagindo, você tem uma retração do seu campo eletromagnético. Isso é uma certeza? Não. É uma hipótese. O fato é que doenças infecciosas afetam ao resultado da bioenergia. Câncer não, lúpus não, doenças degenerativas não. E sim doenças infecciosas. Tá? Gripe, sarampo, catapora, cachumba. Mas mesmo que não fosse isso, é melhor não dar passe para não contaminar os outros. Né? Já pensou um surto de cachumba? Deu passe e passou cachumba para todo mundo. Então, se você tem uma doença contagiosa, não dê passe. Primeiro, questão de bom senso, porque vai passar para os outros. Segundo, até porque o resultado será menor. Terá resultado? Sim. Sempre tem resultado, mas ele diminui. Tá? Então, a única restrição ao passe magnético são doenças contagiosas. Mas não precisava nem falar sobre isso, certo? Doença contagiosa é contagiosa, então não deve estar em locais públicos. Mas, se não houver ninguém, só tiver você e tiver gripado, você bota aquelas máscaras que nem os japoneses e dá passe que não tem problema. Ainda ajuda. Tá? Que passe meio capenga, ainda é passe, é melhor do que nada. Mas, independente do estado de saúde, eles perceberam uma variação significativa. E essa variação significativa estava relacionada a uma coisa interessante. Eles verificaram que ateus e religiosos tinham resultados diferentes. E ele isolou 3 grandes grupos. Ateus, religiosos em geral e zen budistas. Mas zen budista é religioso? Sim, mas eles isolaram esses 3 grupos. Foram que apresentaram uma variação mais significativa. Então, além de estado de saúde, além de estado de cansaço ou não, que são variações naturais, eles acharam variação significativa nesses 3 grandes grupos. Então, eles tinham diferentes resultados. Quem vocês acham que tinha um resultado melhor? Eles disseram que eu tenho até meia-noite. Muito bem. Qual desses 3 grupos teve o melhor resultado? Os melhores resultados foram dos zen budistas. Segundo lugar, ateus. Terceiro lugar, os religiosos. Isso era geral? Não. Havia, eles viram sensitivos, tá? Pessoas com capacidades maiores. Então, vamos eliminar aqui os sensitivos, que tem sensitivos nos 3 grupos. Mas entre as pessoas comuns,
que não apresentavam poderes magnéticos. Quando eu digo poderes magnéticos especiais, são o seguinte: algumas pessoas apresentam um campo eletromagnético mais intenso. Elas são capazes de alterar bússolas, de magnetizar objetos, de fazer uma série de outras coisas. Tá? Lembram? Uri Geller, negócio de relógio, Bárbara Ivanova. Então, esses são chamados sensitivos. O campo eletromagnético dele é mais intenso e provoca alguns efeitos físicos, além da cura. Então, retirando os sensitivos, entre as pessoas comuns, havia uma variação de acordo com essa característica. Os zen budistas tinham um resultado melhor do que todos os outros, pessoas comuns. Segundo lugar, os ateus, os terceiros religiosos. O que tem a ver você ser ateu ou religioso com o passe magnético? Se o campo biomagnético é igual, o que faz diferença aqui? Então, a diferença eles repetiram várias vezes e o resultado se mantinha. Então, eles resolveram o que é que acontecia na hora, porque não basta você provar que isso acontece. Você tem que descobrir por quê. Então, eles foram, conversar. O Zen budista, eles tiveram uma explicação muito interessante. O que é que você está fazendo na hora da aplicação? Primeiro, como é que foi feito? Tinha o bichinho e o objetivo era curar o bichinho. Então, todos participaram voluntariamente da experiência. Então, o que eu tenho que fazer? Você quer curar o bichinho. Então, você tem que pensar que quer curar o bichinho. Tá? Então, todos eles fizeram a mesma coisa. O que o Zen budista fazia? O Zen budista acredita que a iluminação é alcançada através do quê? Da ausência total de desejos, de qualquer tipo de apego, né? Então, quando disseram que ele tinha que curar o ratinho, ele faz o que ele normalmente fez. Ele entrou em estado meditativo e eliminou qualquer pensamento da sua mente. Eles treinam muito isso, tá? O que aconteceu? Por que eles isolaram os zen budistas? Que o resultado deles, que praticam isso, é semelhante a dos sensitivos. É muito acima dos outros. Então, eles atribuem que esse transe que eles fazem, esse esvaziamento da mente, produz um resultado superior. Mas não é certeza. Mas aí, quando eles perguntaram para os outros dois, eles tiveram certeza. O segundo grupo de melhor resultado foram dos ateus. O ateu não acredita em Deus, não acredita em iluminação, não acredita em coisa nenhuma, inclusive não acreditavam que podiam curar os ratinhos, tá? Então, ateu. Eu não acredito nessas coisas, mas você vai ser voluntário para a experiência. Então, para a nota palestra, o que você pensou? Eu pensei em curar o ratinho. Que eu cure o ratinho, que eu faça alguma coisa. Não tinha fé nisso, não acreditava nisso, mas ele pensou fortemente em fazer isso. E fez. Eles ficaram muito impressionados com o resultado. Ele aconteceu. Ok. Mas por que eles tiveram um resultado melhor do que os religiosos? Aí perguntaram para os religiosos: o que é que você fazia na hora? Bom, você pediu para eu curar o ratinho e eu comecei: Jesus, por favor, cure este ratinho. Alá, ou seja lá quem for, que cure o ratinho. Qual foi o problema? Por que os ateus tiveram um resultado maior do que os religiosos? A resposta também explicou por que os budistas tiveram um resultado maior. Né? Porque aqui você está pedindo o quê? Que outra pessoa faça o serviço. O ateu quis fazer o serviço e o zen budista não criou nenhum empecilho para o serviço acontecer. Ou seja, o que é que produz melhor resultado no passe magnético? Altruísmo. Porque o egoísta é assim: primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Não é? Então o egoísta gosta de ter. Egoísta não dá nem energia. Certo? Que outro dê. Eu não. Então, se você ficar esperando que outro dê, você não dá. Como a bioenergia é sua, ela não acontece. Então, é uma questão de fé? Não. Por quê? O ateu não crê e ele também faz. Então, é a sua fé que cura? Não. A bioenergia é um ato físico, independe de você ter fé ou não ter fé. Acreditando ou não acreditando, a bioenergia se transfere. O que faz com que aconteça?
Quanto menos interferência você colocar, mais ela flui. Ela flui de quem tem mais para quem tem menos. Então, quem tem um tipo de lesão terá a recepção dos estímulos. Entenderam? Então, o que está um bom passe? Quanto menos egoísta é a pessoa. Então, alguém incorporado com o Dr. Bezerra tem um passe melhor do que quem não é incorporado? Sim ou não? Diante do que nós estudamos aqui, um passe incorporado pelo Dr. Bezerra é melhor do que sem ele? Não. Primeiro que o Dr. Bezerra não tem bioenergia. Por quê? Porque não é um ser vivo. Se não é um ser vivo, não tem campo eletromagnético. Se não é um ser vivo, não tem campo biomagnético. Se ele não tem campo biomagnético, ele vai transferir o quê? Nada. Quem é que transfere? O vivo, certo? Então, se esse vivo é egoísta, com ou sem Bezerra, o passe dele é inferior àquele outro que, mesmo sem o Bezerra, é mais altruísta. Deu para entender? Então, quem é que produz a bioenergia? Um ser vivo. Se você pedir para o espírito curar, ele pode querer curar. Tá? Ele pode orar por você, pode dar o passe. Mas os espíritos agem na matéria. Isso está onde? Livro dos Espíritos. Sim ou não? Os espíritos podem agir na matéria? Sim ou não? Como? Através de um médium. Isso que nós falamos é mediunidade? Não. O que é isso? É um fenômeno físico. Não é um fenômeno mediúnico. Então, um fenômeno físico. Qualquer pessoa faz, sendo médium ou não. Tá? E outra coisa, você pode ser um médium muito bom e ter um passe muito ruim. Isso depende do quê? Do seu egoísmo. Pessoas egoístas, sendo médium ou não, têm passe pior do que aqueles que não são. Então, isso é um fenômeno de natureza física. Qual é a única maneira dos espíritos agirem na matéria? Ou eles reencarnam, ou então usam um médium. Isso aqui é mediunidade? Não. Isso é um fenômeno anímico, um fenômeno físico. Você faz. Um sensitivo não é um médium, é a pessoa que faz pela sua vontade. E você faz aqui o quê? Pela sua vontade. Independe da interferência dos espíritos. Tá? Os espíritos podem curar? Sim ou não? Pode ou não pode? Como? Como? Através de um médium. Se não tiver médium, o que eles fazem? Nada. Sem médium, não tem nada. Ficou claro? Então, na hora que você está dando o passe, quem é que tem que produzir? Você. Então, você tem que melhorar o quê? Seus sentimentos. Sua emoção. Tá? Então, quanto melhor o seu desempenho emocional, melhor a qualidade do seu passe. Ok? Vamos lá. O que seria um passe mediúnico? Existe? Existe ou não existe? Os espíritos podem agir sobre a matéria? Pode, com o concurso de um médium. Como? O que o médium faz? Isso eu já falei, já fiz um seminário aqui de mediunidade, né? Como é que o espírito faz? Ectoplasma, lembram que o espírito produz, ele utiliza como combustível e faz uma interferência direta. Então, por exemplo, você tem um entupimento das coronárias. Tá? Então, você vai, toma um passe mediúnico, o espírito usa o ectoplasma do médium e faz uma intervenção direta no seu coração e desentope sua artéria. Tá? Você ficou curado da sua obstrução das coronárias. E morre 2 meses depois de um AVC. Isso pode acontecer? Pode ou não pode? Pode. Porque a intervenção do espírito vai ser local. Se você estiver tomando passe magnético, ele vai desentupir sua coronária? Sim ou não? O que o passe faz? Melhora o quê? Os processos regenerativos. Então ele não vai desentupir sua coronária, vai melhorar o seu estado
geral. Pode ser que você precise de uma intervenção cirúrgica para desentupir a coronária, mas é possível que você não morra do AVC daqui a 2 meses. Ok? Por quê? Porque a sua melhora foi sistêmica, não foi local, foi geral. Então, o passe magnético tem uma ação geral, enquanto um passe mediúnico é uma intervenção localizada. Eu quero que você trate aqui meu pé. E você pode morrer de outra coisa, correto? Já o passe magnético vai tratar o quê? Geral. Perceberam a diferença? Então, existe o passe mediúnico? Sim. Para você ter um passe mediúnico, o que você precisa? De um médium. Mas não é só do médium, não. Você precisa também de um espírito interessado em fazer isso. Certo? Se você não tiver isso, o que é que não acontece? O passe mediúnico. Mas não basta você ter um médium, não basta você ter um espírito disposto e não basta você querer. Numa intervenção externa, existe um outro fator. Livro dos Espíritos. Qual? Merecimento. Correto? Mas no passe magnético tem a ver com merecimento? Não. Porque é uma ação física. Tá? Se eu te der um copo d'água e você beber, os dois que beberem com merecimento ou sem merecimento vão matar a sede, não é? Então, a água não vai depender do merecimento, assim como o passe magnético também não. Você pode ser ruim, tomar o passe e melhorar a si mesmo. Tá bom? Isso é uma diferença importante. Tá? Nem todo mundo que pede uma cura espiritual obtém, depende do merecimento. Agora, se quiser tomar passe, pode ser ruim mesmo, que o passe continua funcionando. Bom, para a gente encerrar e abrir para algumas perguntinhas, tem uma terceira experiência interessante. Já vimos do ponto de vista de quem dá o passe. E do ponto de vista de quem recebe, tem diferença? Nas cobaias, não. Não tem nenhuma diferença. Elas irão responder de maneira igual, todas as cobaias respondem de maneira igual. Então, quando eles faziam experiência, não usavam só uma. Eles usavam mais de uma e a resposta era a mesma para as cobaias. Mas, no indivíduo, eles perceberam uma diferença. Quando você não sabia, então quando eles partiram para os voluntários, então eles pediram um voluntário que se submetesse a uma determinada lesão para ver a resposta da bioenergia. Então houve voluntários para isso também, até porque eles pagam. Então, eles aplicaram o voluntário. Quando o voluntário não sabia que estava participando dessa experiência de bioenergia, qual era o resultado da aplicação? Igual a das cobaias. Então, quando a pessoa não sabia nada e recebia a aplicação da bioenergia direta ou indireta, o resultado era igual ao das cobaias. Porém, quando a pessoa sabia que estava recebendo uma aplicação de energia, de bioenergia, havia 2 resultados diferentes. Alguns tinham um resultado melhor do que as cobaias. E alguns não tinham resultado nenhum. Isso foi muito estranho. Quando você não sabe que está recebendo o passe, o resultado é igual ao da cobaia. Ou seja, o resultado é puramente físico. Quando se sabia que estava recebendo o passe, havia 2 respostas diferentes. Alguns tinham um resultado melhor que o das cobaias. E outros não tinham resultado nenhum. Por quê? Então não basta saber que tem resultado. Tem que saber por quê. Por quê? Aí foram falar com os voluntários. Alguns responderam que isso é obra de Satanás. Então, eles não queriam receber bioenergia. Então, quando você não quer, o que acontece? Não recebe. Ou seja, quando você tem uma impressão contrária, você não recebe nada. Você piora? Não. Simplesmente você não recebe a bioenergia. Mas quando alguns
sabiam que estava em energia, eles ficavam o quê? Então, quero que me cure, quero melhorar. Então, eles estavam num estado receptivo. Num estado receptivo, o resultado era acima do normal. Então, existem 3 estados na recepção da bioenergia. É o estado passivo, você não sabe. Funciona? Sim. Existe o resultado, o estado receptivo, funciona mais do que o normal. E existe o resultado negativo. Ou seja, você não quer, não está receptivo, não recebe. Então a gente pode dar passe na pessoa à força? Não. Por quê? Porque se ela se nega a isso, é o caso do surto psicótico, por exemplo? Não, não é a mesma coisa. No surto psicótico, a pessoa não sabe o que está acontecendo. É outra coisa. Eu estou falando daquele, eu não acredito, isso é coisa do demônio, eu não quero. Não recebe. Não tem como você forçar a pessoa a isso. Então, não se deve forçar alguém a tomar o passe se ela não quiser. Deve ser um ato voluntário. Ah, e se ele estiver surtando, aí é outra coisa. Ele está surtando e não sabe o que está fazendo. Esse seria o estado passivo. Então, funciona quando você não sabe o que está fazendo e quando você é receptivo. Então, forçar alguém ao passe não dá resultados positivos. Ok até aí? Ou seja, existe o fenômeno do passe magnético? Sim ou não? É um fenômeno místico? Religioso? Espírita? Serve para qualquer um. Então, eles têm várias denominações. Tem o Sheshonoe, tem aquele Reiki, tem um monte de nomes. Então, tem várias religiões que aplicam isso, a bioenergia. Essa é a base. Essa aqui é a base científica para esse tipo de aplicação, para cura. E não é um fenômeno místico, é um fenômeno natural, de natureza física, que pode ser apresentado por qualquer pessoa. Então, nós temos 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Você pode magnetizar qualquer coisa. A gente pode magnetizar, por exemplo, essa pilastra. Pega vários médios, magnetiza a pilastra, e quem encostar a mão na pilastra vai ter uma sensação diferente. Se você botar 50 pessoas magnetizando essa pilastra, alguns, quando encostarem a mão, vão tomar choque. Era um fenômeno que Mesmer produzia com as chamadas tinas convulsionantes. Tá? Alguns têm magnetismos especiais. A gente botar 50 pessoas magnetizando, e alguns, ao encostarem a mão, vão tomar choque. Tá? Então, nós podemos magnetizar qualquer coisa. Pode ser Coca-Cola, como eu falei, café, pode ser coletivo, pode ser individual. Indiferente. Por que que era individual? Porque senão você não controlaria a pesquisa. Tá bom? Mas a forma que você pode ter 3 pessoas, 4, 5 ao mesmo tempo, isso é irrelevante. É claro que quanto maior o número de pessoas, você estaria potencializando o negócio. Tá? Mas isso também depende de quem está recebendo. Né? Você bota 10 pessoas, assusta a pessoa fica nervosa e... Depende, lembra do sensitivo? Depende do sensitivo. Tem pessoas que têm determinada capacidade e fazem isso. Entendeu? A distância. Tá? Elas conseguem. Inclusive, a gente tem tocado pelo telefone. Então, quer dizer, existe uma distância significativa e o cara superou isso. Tá? Seria a mesma explicação? Não sei. Então, tem pessoas que têm capacidades acima das outras. Ele é o sensitivo, lembram? Tem gente que tem 3%, tem gente que tem mais, depende. Então, depende da pessoa. Então, uma pessoa que tenha grande capacidade pode fazer isso sozinha? Pode. Agora, a pessoa comum, uma multidão tão grande, vai ter resultado para todo mundo? Não, vai ter vantagem quem estiver mais perto, né? Quem estiver mais longe. Aí você pode pedir a colaboração espiritual, se tiverem médios presentes. Olha o que acontece muito. A gente dá o passe coletivo. Existem na plateia vários médios. Quem sabe que é médio de efeitos físicos? Pode ser que você tenha uma produção pequenininha, mas se eu juntar um pouquinho de cada um, eu posso ter uma quantidade boa? Posso. Aí eu dou o passe aqui. E os espíritos podem canalizar isso para ele ali na terceira fila. Podem fazer?
Que passe é esse? Medianímico. É físico e mediúnico. Como é o nome disso? Uma coisa que é sua é anímica. Uma coisa que é espiritual é mediúnica. Quando você junta as duas coisas, como é o nome? Medianímica. Então, os espíritos podem direcionar. Agora, isso só é possível quando tiver um médium. Se não tem médium, não é possível, tá? É uma coisa física. Se tiver um médium e se tiver à disposição de efeitos físicos, por exemplo, os fluidos necessários, eles podem direcionar isso num local específico. Ou numa pessoa específica que precise mais, tá? Você não tem médium, só tem 3 pessoas. Nós temos quantas pessoas aqui presentes? Quanto 200 pessoas, certo? Só tem 4 médios, faltou o resto todinho. São 4. A gente faz o que for possível, certo? Os 4 ficam aqui na frente. Porque se você for dar individual, quanto tempo vai levar? Então, ficam os 4 aqui. É humanamente possível você atender todo mundo? Não. Agora, como temos médios aqui, ninguém sabe quem é, pode retirar algum e podemos atender quem for necessário. Quem precisa. Então, é muito comum a gente ouvir. Os espíritos estão fazendo tratamentos. Aí o pessoal pensa, os espíritos estão interferindo na matéria? Não, os espíritos estão utilizando os médiuns para fazer os tratamentos. Estão usando os recursos que são adquiridos no ambiente para fazer isso. Tá bom? Digo, fala bem alto. Quando a gente toma passe, a gente pensa em outras pessoas que, pra gente, necessitam mais do que a gente. Como é que é direcionado lá? Isso é uma outra coisa. Quando você está tomando passe, é uma coisa que você está fazendo aqui, uma transmissão direta. Existe um outro fenômeno pesquisado, que a gente fala na próxima vez, que é a mentalização. Mentalização é outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Foi feita uma pesquisa na Universidade de Colômbia com um cardiologista, para saber se preces que você faz à distância funcionam ou não. E ele provou que funciona. Escreveu um livro a respeito disso. Então, quando você bota o nome da pessoa no livro de prece, já tem comprovação científica de que funciona. Tá? Então, gente, olha só. O espiritismo é uma coisa bacana. Não é questão de fé. É a coisa raciocinada mesmo. Então, existe um trabalho científico a respeito da mentalização. Ou seja, é a vibração à distância pela pessoa, que é outra coisa. Tá? Mais alguma pergunta? Como? Nós já falamos aqui. Se você está receptivo, ou seja, se você quer, o resultado é superior do que quando você está meramente passiva. E quando você não quer, também acontece o oposto. Você não quer. Tá bom? Então, às vezes, é melhor que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Você dá água fluidificada assim. Meu filho é avesso. Pega, faz café, faz suco, distribui na água. Ele não vai nem notar que está tomando água fluidificada. Vai funcionar? Vai. Lembram? Se é passivamente. Agora você disser, olha a água fluidificada. Eu não tomo essa coisa demoníaca. Aí não vai funcionar. Correto? Então, é melhor que ele não saiba de nada. Você pega e faz café. Olha, não estraga o fluido. Não existe nenhuma pesquisa que demonstre que o aquecimento da água ou qualquer coisa faz diferença. O povo diz, não põe água gelada. Que diferença faz se a água está gelada ou não? Não existe nenhuma comprovação de que a temperatura faz alguma diferença. Se você pode magnetizar até a mesa. Pode ser mesa, pode ser metal. Que diferença faz? Agora, eles observaram uma diferença. Determinados metais, ao serem magnetizados, eles têm algumas respostas interessantes. Essa coisa do choque. Tá? A pessoa pode, e tem sensações fisiológicas. Tá? Então, Mesmer materializava objetos metálicos. Ele usava limalha de ferro. Ele dizia que tinha melhor resultado. Muito bem. Tem ou não tem? Não sei. Nós temos os relatos de Mesmer. Nós temos alguns relatos de propriedades especiais. Mas o ideal seria fazer um teste. Vocês podem fazer a pesquisa aqui. Usa metal, usa água fluidificada e vê a diferença que dá. Tá? Mais alguma pergunta? A última. Mais alguma pergunta? Ele falou lá, tem resultado melhor você mentalizando aqui ou na sala de passe do que em outro lugar. Não, não. Mentalização é outra coisa. Não, o que ele está falando, está na sala de passe, ele mentaliza outra pessoa. Isso é uma outra propriedade. O passe, é uma transmissão direta. Você está aqui. Tá? Você mentalizar é melhor do
Acho que eu não estou entendendo. Você não dá passe à distância, tá? É outra coisa. O passe é aqui. Eu vou transferir a bioenergia aqui. Tá bom? Então, depende da minha transferência nesse momento. Tá? Então, isso é o passe magnético, a aplicação de bioenergia. Mentalização é uma outra coisa, diferente dessa aqui, tá? Com outras características. Tá? Não são a mesma coisa, não. Então, você está tomando passe aqui e está transferindo a pessoa lá? Não. Você está tomando passe aqui. É você que está tomando. Se você não quer, não acontece nada com você. Tá? Se você quer, você melhora. Mas é uma ação local. Tá bom? Mentalização é outro tipo de fenômeno. E esse passe magnético, ele ajuda no espiritual? Ou só no fisiológico? Ele tem, olha só, o que a gente comprovou aqui na experiência? Que ele tem efeito regenerativo nos tecidos. Muito bem. Se você está com anemia, o que a anemia faz? A anemia é o quê? Menos glóbulos vermelhos ou menos hemoglobina ou alguns motivos variados, você tem menos oxigenação cerebral, você tem aquela impressão de depressão. Muitas pessoas estão deprimidas, na verdade estão com anemia, certo? Fraqueza, peso nas costas, desânimo, aquela coisa toda. Aí você toma um passe magnético e se sente muito melhor mentalmente. Por quê? Com o aumento da energia, você aumenta a eficácia da oxigenação, você tem um rendimento melhor emocional. Foi um processo espiritual ou físico? Físico. Muitos transtornos, aparentemente emocional, têm causas físicas? Tem. Então, quando você faz um tratamento físico, essas pessoas melhoram? Sim ou não? Então, se você tem insônia por causas orgânicas, o passe ajuda? Ajuda. E se você dormir melhor, você se sente melhor mentalmente? Sim. Então o passe funcionou? Funcionou. Então ele funciona em transtornos mentais ocasionados por déficits de neurotransmissores? Sim. Então qualquer trabalho regenerativo, funcional, físico, pode melhorar em várias circunstâncias. Tá? Mas se for um processo obsessivo, também funciona? Sim ou não? Sim, por quê? No processo obsessivo, o que é que normalmente acontece com o obsidiado? Drenagem energética, lembra? Então, quando ele toma o passe e você aumenta o nível de energia, ele se sente melhor? Ele se sente mais forte? Então, teve um efeito espiritual? Teve. Bom, mas o passe é um fenômeno físico. Existem tratamentos espirituais? Sim. Eles acontecem normalmente nos processos desobsessivos, nas reuniões mediúnicas, em tratamentos de natureza espiritual. Eles existem? Existem. Existem processos que são espirituais, não são físicos. Então, o tratamento físico, ele ajuda sempre, porque você se sente melhor fisicamente. Quando você está mais forte, você resiste mais. Então, o passe magnético ajuda em quase tudo. Porque todos os trabalhos que nós realizamos dependem de quê? De energia. Quanto mais energia você fornece ao sistema, melhor o seu rendimento. Então, ele serve para tudo? Serve, ser melhor em geral. É claro que se você tem um problema de natureza espiritual, você precisa de um tratamento espiritual. Ok, gente? Então, voltando ao que nós iniciamos. Não basta crer. É necessário vivenciar. Então não é só convencer, é converter. Convencer é a apreensão da informação pelo raciocínio. Nós oferecemos essa chance aqui. Converter é o sentimento, é a ação emocional. Então nós temos a informação de que o passe magnético é uma forma de fazer a caridade. Resta a nós converter o nosso coração e nos dispormos a servir. Porque só o fato, eu não vou perder muita energia, não? Só o fato de pensar já inviabiliza seu passe. Lembram? O egoísta não gosta de dar nada, nem energia. E como nós observamos aqui, essa energia provém de onde? Das nossas moléculas. Quanta energia nós possuímos no corpo?
é uma quantidade tal que poderíamos afirmar infinita. Então, dar energia é quase como um aleitamento, lembra? Quanto mais a criança mama, mais leite você produz. Quanto mais você doa, mais você produz. E quem se beneficia primeiro? Você. Porque quando você está dando passe magnético, o que você está gerando? Energia. Quem melhora primeiro? Você. Então, já ouviram falar do autopasse? Joana de Ângeles fala que você pode o quê? Energizar a si mesmo. Então, no momento que você começa a vibrar pela saúde, o que você está fazendo? Produzindo energia. Nós podemos fazer isso? Podemos. Ah, mas comigo não funciona. Por quê? Fisicamente, nós temos a teoria. Por que não funciona? Porque você crê que não merece. Se você crê que não merece, é um fenômeno de natureza psicológica. É um fenômeno de natureza psicológica que está interferindo num fenômeno de natureza fisiológica. Nós sabemos que isso existe? Sim. Então, você pode obter ajuda de outra pessoa? Pode. Se você crê que o outro vai lhe ajudar, ajuda ou não ajuda? Ajuda. Então, isso é físico, mas o psicológico também age? Sim. Se você acredita, se você acha que vai conseguir, você consegue. Pedi e obterei. Quem disse isso? Jesus. E ele falou a verdade? Falou. Essa é uma outra, que é uma verdade científica, de acordo com as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.